E aí pessoal, aqui é o Jack e eu quero conversar com vocês de forma bem rápida. Hoje é minha folga, acabei de fazer uma live com meu grande amigo pastor Anderson Silva e eu falei nessa live, se você não está seguindo aí, eu vou colocar aqui embaixo alguns links para você seguir a gente aí nessa jornada dessa semana, uma semana de um devocional, de devocionais diários e provavelmente o devocional mais brutal que você já teve contato, tá bom? E nesse devocional eu falei sobre o livro do A.M. Bounds, Poder pela Oração. Você pode baixar esse livro de graça na Monergismo, tem o PDF liberado, tá bom? Não é pirataria. E eu tenho os livros do Bounds, ele lançou uma série, são pequenos livros, eu juntei tudo, porque assim, quando o livro é bom, cara, na minha opinião, ele tem que ter uma capa bacana. Aqui eu fiz um tijolinho, são vários livros pequenos do A.M. Bounds, só sobre oração, e aqui eu peguei a capa de um diário que eu tinha, e eu joguei aqui os dois livros aqui, Poder pela Oração, o Poder através da Oração. Na verdade é o mesmo livro, só que um foi lançado pela Editora Vida, e outro pela Editora Batista Regular, mas é o mesmo livro, tá bom? Então eu vou ler para vocês algumas partes marcantes desse livro, só aquilo que eu sublinhei, tá? E eu quero que você leia esse livro. Nós não teremos homens de verdade no nosso país se eles não forem homens banhados pela oração. Então vamos lá, o capítulo 1 aqui. Estamos constantemente nos desdobrando. Quando nos esticamos... de novo. Estamos constantemente nos desdobrando. Quando não nos esticando até o ponto de ruptura para delinear novos métodos e planos, novas organizações que façam a igreja progredir, assegurando maior disseminação e eficiência para o evangelho. Olha o que ele vai dizer agora. Os homens são o método de Deus. A igreja procura métodos mais aperfeiçoados. Deus procura homens mais aperfeiçoados. Então o método de Deus, deixa eu encher o chimarrão aqui. O método de Deus são os homens. O que a igreja precisa hoje não é de maquinário ou maquinário aperfeiçoado, nem de novas organizações ou de mais ou melhores métodos, mas de homens que o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não flui por intermédio de métodos, e sim por meio de homens. Não nasce sobre maquinários, mas sobre homens. Não unge planos, e sim homens de oração. O caráter do evangelho e também sua prosperidade está sobre os ombros do pregador. O homem faz o pregador. Deus precisa fazer o homem. A pregação não é algo que se faz durante uma hora, é o que naturalmente flui de uma vida. Nossa. Brutal demais. São necessários 20 anos para fazer um sermão, porque são necessários 20 anos para fazer o homem. O sermão verdadeiro é uma coisa da vida. O sermão desenvolve-se porque o homem se desenvolve. O sermão é vigoroso porque o homem é vigoroso. O sermão é santo porque o homem é santo. O sermão tem unção plena porque o homem está pleno da unção divina. Homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Tudo depende do caráter espiritual do pregador. Tudo flui de quem o pregador é em Deus. Os pregadores não são fabricantes de sermões, mas fazedores de homens e fazedores de santos. E só está bem treinado para essa questão aquele que fez de si mesmo um homem santo. Não é de grandes talentos, grandes conhecimentos, nem de grandes pregadores que Deus precisa, mas de homens grandes na santidade, grandes na fé, grandes no amor, grandes na fidelidade, grandes em favor de Deus. Homens que sempre preguem sermões santos no púlpito com a vida santa que daí resulta. Esses podem moldar uma geração para Deus. O homem que prega deve ser um homem que ora. A oração é a arma mais poderosa do pregador. A oração faz o homem, a oração faz o pregador, a oração faz o pastor. Ele fala aqui no período dele, né? No A.M. Bounds. O púlpito desses dias é fraco
na oração. Todo pregador que deixa de ter a oração como fator de peso em sua vida e ministério é fraco na obra de Deus e fica sem poder para projetar a causa de Deus nesse mundo. Aí, cara, é brutal. Escuta essa aqui. A pregação que gera vida custa muito ao pregador. Morte para si, crucificação para o mundo, esforço angustiante para a sua alma. A pregação crucificada só consegue transmitir vida. A pregação crucificada pode originar-se somente de um homem crucificado. A pregação que mata pode ser, e normalmente é ortodoxa, dogmática e inviolavelmente ortodoxa. Adoramos a ortodoxia, é boa, é o melhor. É o ensino da palavra de Deus, de fronteiras precisamente definidas. Os troféus ganhos pela verdade em seu conflito com o erro. As barragens que a fé levantou contra as enchentes desoladoras das honestas ou afoitas descrenças ou convicções equivocadas. Mas a ortodoxia límpida e dura como cristal, suspeita e militante, pode não ser outra coisa que não a letra que mata. Letra com bela forma, belo nome e boa educação. Nada é tão morto quanto a ortodoxia morta. Morta demais para especular, morta demais para pensar, estudar ou orar. Brutal. A igreja tem afrescos, mas não foi edificada. Recebeu agrados, mas não foi santificada. A vida é suprimida, um calafrio sopra no ar do verão. O solo vira uma carapaça. A cidade de nosso Deus torna-se a cidade dos mortos. A pregação que mata é a pregação sem oração. O pregador que é débil na oração é débil nas forças que geram vida. Uma escola que ensinasse os pregadores a orar da maneira que Deus leva a oração em consideração traria mais benefícios para a santidade verdadeira, para a adoração verdadeira e para a pregação verdadeira que todos os seminários teológicos. Os pregadores que são grandes pensadores e grandes estudiosos precisam ser grandes na oração. Nenhuma formação intelectual pode tapar o buraco do fracasso na oração. A pouca estima que temos pela oração fica evidente no pouco tempo que devotamos a ela. O pregador é comissionado tanto para orar quanto para pregar. O pregador que ora, de fato, põe Deus dentro da obra. Nenhum homem pode fazer uma obra grandiosa e duradoura para Deus se não for um homem de oração. E nenhum homem pode ser um homem de oração se não devotar muito tempo a ela. Os homens que mais fizeram por Deus nesse mundo foram os que logo cedo estavam de joelhos. Se Deus não for a primeira coisa em nosso pensamento e esforços pela manhã, ele ficará em último lugar no restante do dia. Uma boca intrépida faz-se com oração, muita oração. A igreja e o mundo, Deus e o céu, devem muito à boca de Paulo. A boca de Paulo deve seu poder à oração. Cremos que um dos enganos mais graves e populares do púlpito moderno é ter nos sermões mais raciocínio do que oração, mais mente do que coração. Quando o salário fala alto no ministério, o coração silencia. A igreja será o que os seus líderes forem, espiritual, secular ou fragmentada. Os reis de Israel definiram os traços da piedade de Israel. Líderes espiritualmente fortes, homens de poder, santos na dianteira, são indicativos do favor de Deus. Tragédia e fraqueza seguem-se ao surgimento de líderes débeis ou mundanos. Os pulmões não sentem mais necessidade de ar do que o pregador sente da oração. As orações em público valem pouco, a menos que sejam fundamentadas ou acompanhadas por orações em secreto. As devoções não são medidas pelo relógio, mas o tempo lhe é essencial. Devoções curtas são a ruína da piedade aprofundada. Então, pessoal, essa foi algumas frases aí do livro O Poder pela Oração. Tem outro título também, Poder através da Oração. E você pode baixar esse livro aqui nesse link, no primeiro link que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Só para vocês entenderem, E.M. Bounds foi o nome completo dele, né?
Edward McKendry Bounds. Ele nasceu em 1835, ali foi contemporâneo de Spurgeon, e ele viveu até o ano de 1913. Ele foi um ministro metodista, por isso que você vê esse fervorzão nele, né? Os metodistas, assim, eles eram... Eu vou fazer uma comparação aqui bem esdrúxula, bem esticada, mas para você entender. Eles eram os fervorosos do século XIX. Eles estão no século XIX como os pentecostais estão no século XX, tá bom? Então você vai ver essa pegada fervorosa aqui nele. Ele é um ministro metodista e foi escritor de textos devocionais. Eu converso com meu amigo Leo Cresme e a gente fala que parece que o Bounds, o Ravanhil e o Tozer escreviam debaixo de inspiração. Você nota, não tem nota de rodapé, não tem essa frescurada editorial dos nossos dias, né? Era assim, Calvino sentava a bunda e escrevia. Lutero também, tanto que tem várias referências no texto lá dos reformadores, referências bíblicas erradas, né? Eles botavam de cabeça. E o Bounds, ele tem essa pegada, ele sentava e escrevia. E flui, o texto vai fluindo, uma coisa vai desembocando outra. Parece que ele está escrevendo debaixo de inspiração mesmo, tá? Então, é isso. Essa é a minha indicação para vocês hoje. E eu falei demais, tá bom, pessoal? Se você gosta do meu trabalho, se você gosta do que está sendo feito aqui, se junte a nós. Lá embaixo na minha descrição vai ter o meu Apoia-se e as minhas contas. Nesse momento, é fundamental que você se junte a nós no ministério. Se você tem sido abençoado, nada mais justo do que você se juntar financeiramente ao ministério que tem alimentado você espiritualmente, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Deus abençoe você. Falou, um abraço. Pega então, ó.